Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de outubro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1725, 5 páginas, 68 logias e 10 máximos. O tema é auto-ortopensionização. A especialidade é a autopensionologia. Definição. A auto-ortopensionização é a condição buscada e mantida pela consciência lúcida, homem ou mulher, para alcançar e dominar satisfatoriamente os megatrafores avançados, explicitados pelas pesquisas intra e extrafísicas da conscienciologia, a partir da retilinearidade da autopensionização. A depuração autopensênica ininterrupta. A autopensionização a favor do cosmos. A conquista factível das condições evolutivas. As autoconquistas íntimas definidas e consolidadas. As condições prioritárias decisivas. O senso refinado de cosmoética. A força presencial cosmoética. A psicosfera pessoal sadia. Na argumentologia nós temos caracterologia com 23 megatrafores gerados pela manutenção das megacondições evolutivas específicas derivadas da auto-ortopensionização, explicitadas por meio das especialidades da conscienciologia. Na remissiologia, nós temos nos 15 itens, nós destacamos atitude irretocável, mega complexo, mega pesquisa da holosutileza, mega trafor e triatleta conscienciológico. Frase enfática. A condição da auto-ortopensionização alcança a culminância ideal quando a consciência intermissivista, beneficista, ofiexista e ser desperto torna-se semiconsciente, lúcida e interassistencial. Você busca atualmente a auto-ortopensionização? A intrafísica, a extrafísica ou ambas? Agora eu quero dizer para vocês que nós temos aí, a legislogia está falando dinâmica cósmica, não é? Isso aí é dinâmica do cosmos. Na hominologia tem uma repetição do Homo sapiens autolustros. Acho que isso aí a gente já tirou. E na caracterologia tem auto-ortopensionização com 2 Os. É -1. Agora, pergunta. Sou brasileiro e moro na França há 2 anos e meio. Assisto a tertúlia quando tenho tempo e quero contar uma experiência que tive ontem à noite em minha casa. Estava já na cama, quase dormindo, quando senti a presença de um aparador com um aparelho extrafísico do tipo aspirador de pó. Ele colocava em todo o ambiente como se estivesse limpando as energias. E teve um momento que ele detectou a consciência do quarto. Ela estava com medo e chamou os paramédicos para retirá-la. Ele continuou com a limpeza energética na casa toda, inclusive no quarto das crianças. Gostaria de saber se esse tipo de aparelho é usado para fazer a limpeza no campo energético. O senhor já viu? Sim. Eles às vezes têm coisa parecida. Tem para retirar, que é a assimilação, e tem para expulsar, que é a desassimilação. O de expulsar parece um aspersor. E esse outro é um aspirador, é do jeito que você está vendo, isso aí tem. Agora, tudo é um processo de imantação da energia, um lado ou do outro. Os dias que estive aí foram recheados de sincronicidades, de parapercepções e paravivências. Tive muita experiência e considero forte de alto nível dentro do meu nível atual. Sei que tudo que vivenciei não foi por acaso. Existe um motivo e um porquê. Como entender o objetivo das vivências desses últimos dias e o momento atual vivenciado? Olha, o melhor é você anotar tudo isso e ver com o tempo. Com o tempo a gente fica mais vivo, fica mais maduro, veterano, entende mais as coisas. Mas é preciso anotar tudo no momento que se passa. O senhor ontem falou sobre a sintonia musical com músicas folclóricas no intuito de ajudar as retrocognições. O problema é que tem grande sensibilidade musical e acaba me sintonizando com os vários estilos musicais de diversas culturas.
Vamos proceder por outros caminhos. Não, eu acho que é por aí mesmo. Você tem o seguinte, você é disperso, você é promíscuo. Sua cabeça é promíscua. Isso está errado. A gente tem que saber o que quer. Está no meio de um monte de música, ele que entende de música não sabe qual que é a música que ele gosta mais. Que negócio é esse? Você está tirando o corpo fora. Agora, é tipo de artista isso aqui. Típico. Apertou, relou, ele pula fora. Saltou de banda. É o problema. Aqui em Campinas existem 2 meninas desaparecidas. Entre todas as prováveis causas, existe até suspeita dela ter sido vítima de um pedófilo. Se for este o caso, pela visão da Conscienciologia, qual seria a punição adequada para um algoz desse tipo? Eu acho o seguinte, o pedófilo, pelas coisas todas que eu tenho estudado, através de dezenas de anos, minha opinião pessoal, eu vou dar aqui, eu nunca dei essa opinião aqui. Eu acho que tem que pegar a pessoa, arranjar um lugar que seja uma prisão para ela para o resto da vida. E outra coisa, e lá ela deve trabalhar, mexer com a terra, com a natureza, plantar as coisas, fazer alguma coisa nesse sentido. Só deve sair de lá se ela estiver totalmente inválida. Porque o pedófilo, ele não muda. Os caras tiram o cara da cadeia, deixam ele andar por aí. Ele fica solto. Daí a pouco ele está na pé de um playground examinando a meninada. É um perigo esses caras. O problema todo é que eles não são sozinhos. O povo que é pedófilo, que eu vi de perto, não tem nenhum que vivesse sozinho. Estava assim, assediador junto. Devido ao processo da energia, com criança é mais fácil de absorver. Então isso aí é um problema. Não pode deixar pedófilo, que é pedófilo mesmo, solto. A sociedade não tem lugar para isso. É igualzinho deixar uma jaguatirica no meio da praça. É a mesma coisa. Ele volta ao processo da pedofilia. Ele não conserta. Por isso que eu falo, lembra daquele negócio que eu falei sobre a guerrilheira e o problema do corpo? O pedófilo é isso. Nesse corpo ele não muda com facilidade. O negócio é difícil. Ele é instintual demais, é bicho demais. Vem de certa lidagem católica e em alguns temas do catolicismo eu acredito. A minha dúvida é a seguinte, eu me interessei muito pela Conscienciologia e gostaria de saber se o fato de eu acreditar em certos assuntos de uma religião poderá atrapalhar no meu estudo. Não, por exemplo, no catolicismo você acredita o seguinte, a Igreja Católica, por exemplo, ela faz uma catedral no meio de um outeiro, assim, para chamar o povo. Ela usa as badaladas do sino para impressionar e sugestionar e hipnotizar o povo. Eu também admito isso. Agora veja, está tudo errado, né? Olha bem o que você admite, se está certo ou se está errado. O processo todo é esse. Agora, lembre-se, ficar com um pé num barco e outro pé no outro barco, os 2 barcos afundam e você também. É bom definir a vida. Igreja Católica é lavagem cerebral, é dogma, aquilo já vem com a verdade absoluta. Nós aqui não somos isso, aqui é tipo religião que não é religião. O povo pensa que é, não parece, porque mexe com a multidimensionalidade. Aqui é ciência, é uma ciência multidimensional, que nem a religião quis e que nem a ciência convencional quis. Então, banana para os dois, nós criamos nosso caminho. De modo que nesse caminho, não fica nos 2 barcos, você vai afundar. Abre o olho. Agora, olha o que tem de bom lá, se tem de bom em outros lugares. Então, deixa. Você não vai ficar com a coisa que tem 50% que não presta, 50% que presta. Vê se vai para uma, que pelo menos a maioria é bom. Presta. Tem uma amiga que é da Umbanda. Hoje tem de tudo aqui. Ela é totalmente abstêmia, mas quando está incorporada, bebe cachaça, cerveja e fuma. Ela diz que não lembra de nada, a não ser da sinalética. Exemplo, dor no ombro quando acabou, dor nas costas quando é preto velho. A sinalética dela é de dor. Olha só como é que é o guia malótico, o guia cego. É de dor. É igual aos alcoólatras, a mesma coisa. Ela diz que não lembra de nada, a não ser da sinalética. Exemplo, dor no ombro quando acabou,
dor nas costas quando é preto velho. E quando volta do trânsito está sóbria, mas às vezes traz escoriações do corpo. Isso é o chamado cavalo e a égua. A égua, a mula é isso é a mula. Ela pergunta ao senhor por que essas sinaretes são doloridas. Porque ela tem guia cego, ela está assediada, isso é assédio. Esses produtos estariam prejudicando o corpo físico dela, já que ela não apresenta nenhum efeito após o uso desses tópicos. Ela não apresenta agora, com o tempo ela apresenta. E outra coisa, ela por enquanto parece que é só cavalo e mula, ela é égua do processo. Agora, se ela, por exemplo, chegar a ser Egon, esse aqui é o brabo, que aí pode acabar com ela, eles matam a pessoa depois no fim. Abre o olho com isso. Isso aí é um processo muito primitivo, africano, essas coisas todas existem. A pessoa deixa a canga no pescoço. Você está cangada, igual a vaca, igual um boi. Entra amarela, vem dobradinho, aquele negócio todo no carro de boi, é a mesma coisa. Eles tratam desse jeito. Gente, eles chamam cavalo e mula. Fala mula dos espíritos, cavalo dos espíritos, todo mundo sabe disso. Pega os livros de Umbanda, que vocês vão ver. O universo já veio com um número fixo de consciência disponível para o plano carnal, ou elas também se reproduzem? Escuta, você tem que ver o processo da evolução. Por exemplo, já pensou o tanto de bactéria que você tem? Quantas bactérias são? 100 trilhões de bactérias que você tem. Eu também tenho. Agora, parece que eu tenho mais que ela, né? Dependendo do tamanho da pessoa, deve ter mais bactéria, né? Por exemplo, a criança, às vezes, não tem. Isso é a média da pessoa. Um cara que é grande, assim, do meu tamanho, deve ter mais. Então, deve ter algumas a mais. Uma meia dúzia. Então, existem diferentes consciências com períodos variados de existência, desde milênios até centenas de anos somente. Olha, parece que essas coisas são criadas o tempo todo. Agora, pensa em vírus, pensa na bactéria, pensa no protozoário, você entendeu o que é o princípio consciencial em evolução. Se ao passar dos anos a população mundial só aumenta, aquelas que estavam sobrando são requisitadas, mesmo que contrariadas, para os novos somas do planeta. Sim, mas estão aí, elas já viveram aqui, vão tornar a viver, muita gente está lá, outras agora estão sendo levadas para outros planetas. Tudo é possível. É a reurbanização extrafísica. Você precisa estudar um pouco o que é que nós falamos sobre a evolução. Que não é só aquilo que o Darwin estudou, não. É um pouquinho mais. É um livro que chama Nossa Evolução, a gente explica isso. Ontem teve reunião mediúnica aqui em casa, a pedido de irmãos e irmãos. Eu não estou falando para vocês que hoje é o dia. O médium incorporou seu Sete Porteira, seu Padilha e o Malandro do Cais. E teve ainda um do Oriente. Do Oriente deve ser o Tupetudo, ou qualquer coisa assim. Já havia me posicionado não participar. Mas quando começou, meu irmão me chamou. Seu Sete queria falar comigo. Fui para tranquilizar a família devido à minha saúde. Ele fez um trabalho dando baforada no meu abdômen. Passou rosas brancas na cicatriz da cirurgia. Antes ele disse que eu não tinha nada demais. E agora que os médicos exageraram e não tem nada no fígado, a ressonância deu um nódulo. Me senti invadida, com sensação de que poderia ter dormido sem essa. Tomei meus remédios e fui dormir. Ele me deixou uma garrafa de água para tomar 3 vezes ao dia. No entender hoje, isso é um bagulho energético. E agora? Abençoa a água e todos eles e bebo ou jogo fora. O que fazer? Isso aqui é grupo karma? Não é, não? O que a gente responde para uma pessoa dessa? Manda ela tomar um copo d'água, outra água, né? Outra água, para ela melhorar. Eu só te lembro o seguinte, existe um princípio nosso que é o seguinte, quando a pessoa está na dúvida igual você, ela deve se abster. Não faça nada, esquece o estudo. E outra coisa, muda de casa. Ela não está, isso aí é perigoso. Na dúvida ela vai ter daqui a pouco, quem vai estar com a canga vai ser ela. Ontem, nos exercícios energéticos, pedi para o amparador olhar meu joelho, que há uma semana sinto dores. Começou a descer energia da cabeça e congelava o joelho.
Então começou uma dor insuportável, e quando descia energia, congelava mais o joelho e passava a dor. Às vezes precisava descer várias vezes energia, com ectoplasma do nariz e das mãos para passar a dor. Aí mesmo assim ela retornava. Eu cheguei a gemer de dor e disse para os aparadores que não aguentava mais, era muito forte. Esse processo durou quase 2 horas. Em que caso é instalado um campo energético tão gelado? Será que essas dores eram acoplamento de consciência? Meu joelho ainda dói um pouco. Olha, primeira coisa, você já examinou esse joelho? Já foi do especialista? Tirou radiografia? Viu da frente para trás, de trás para frente? Tem que examinar o joelho, o que tem. Às vezes tem algum processo até de infecção já. Daqui a pouco o negócio é enorme, isso aí piora. Tem que examinar primeiro a parte física, senão está danado. Agora, gente, eu quero agradecer aqui a 2 personalidades. Uma, o Rafael Speck, e a outra, o avô dele, que me mandou o livro que ele escreveu, o Adalberto Speck. O Adalberto é um grande cara, de base alemã, tem 95 anos, e escreveu um livro agora recente, que eles publicaram agora em 2009, em 400 páginas, sobre os retalhos históricos, relate uma vida, caminho do centenário. Muito interessante o processo dele, porque é a observação de um alemão no Brasil, quer dizer, de origem alemã, brasileiro, falando sobre a vida dele toda, inclusive o processo da Segunda Guerra que passou aqui no Brasil e tudo mais, com muito detalhe. Ele tem uma lucidez impressionante. E agradeço também aí o Adalberto e o outro Speck aqui, o Rafael, que mandou também o Sonho Europeu, do Jeremy Rifkin. É um grande livro esse aqui. A visão europeia do futuro que vem eclipsando silenciosamente o sonho americano. Aqui é um negócio sério do ponto de vista político e econômico. É desse cara, Rifkin. É muito conhecido esse jeito. Muito bom. Os 2 livros são muito interessantes. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, já está saindo por aí, eu já ouvi isso em vários lugares, agora já tem até já escrito em revista, o Supremo Tribunal Federal nosso do Brasil hoje está sendo chamado pelo povão de um composto, uma turma, uma equipe, uma turma dos vacilões. Então, em vez de magistrado, o Brasil atualmente tem vacilões. Então, são ações ridículas, infantis e irracionais. Está faltando jurisconsultos no Brasil, na cúpula. Agora, veja, eles mesmos hoje já estão falando o processo daquele indúbio pró-societate. Mas eles não estão fazendo, eles estão fazendo indúbio pró-ficha suja. Isso chama pilatice. Pilatice quer dizer lavar as mãos. É uma vergonha isso que eles fizeram com a ficha suja. Não há desculpa lógica nem racional para nada disso. Eu estou vendo para ver o que ia acontecer, não acontece nada. Quer dizer, nós temos o Supremo Tribunal Federal, o pior que o Brasil já teve hoje. Quando é nomeado para esse povo do PT, tudo então é possível acontecer lá. Eu não sei quem são os piores lá dentro, eu não analisei as pessoas. Mas é uma vergonha isso do negócio das fichas sujas. Quem conhece um pouquinho da rabulística, não estou falando do direito não, da rabulística, quer dizer, um negócio inicial de direito, vai ver que esse povo todos são vacilões, quer dizer, não decidem nada, piorou tudo que era, o Brasil já era ruim nisso. Agora, o indúbio pró-societate, eles não viram isso. O povo tudo querendo acabar com a ficha suja, logo eles vacilam, não fazem nada. E vão a favor da ficha suja. Isso é que é lavar as mãos, chama pilatice. Agora, gente, já tem gente escrevendo sobre isso. Aquele Maiorovic já escreveu alguma coisa tudo sobre isso aqui. Uau. Como é que fica? Aqui. É aquele que foi nomeado o ano passado, bem jovem, 41 anos, eu acho que é Dias, não sei o quê, não estou lembrado o nome dele. Ele responde, ele era da cúpula do PT, né? Ligado a... Ele é ficha suja. Pois é, ele responde a processo, desvio de 700 mil reais. Responde a processo e está lá dentro. E está lá dentro. Agora veja, os vacilões. Agora me conta. Foi reprovado em 2 concursos. Se 3 desses, se eles fossem bons mesmo, 3 desses, se tivessem uma moral maior,
deixaria o Supremo na hora. E falaria por quê. Eu escreveria um livro, fazia uma declaração. E todo processo do PT que chega lá, ele... Está todo mundo encadeado, com o rabo preso. Culpa do cartório. Os processos do PT que chega lá, ele segura. Agora, ó, isso é antigo, vem da antiguidade. Quando um país, os jurisconsultos falham, a nação está no buraco. Porque não tem mais a quem, não tem mais lei. É anomia. O Brasil está assim. Por isso que é um perigo isso tudo aí do jeito que está. Uma vergonha. Agora, ó, se o Hernandes aparecer, o Felipe e o Loche, eu quero falar com eles hoje, tá? Agora, sobre a auto-ortopensionização, é isso aqui que o tribunal precisava. Eu não posso falar isso aqui para essa turma da Umbanda, que eles não têm nível, mas a turma lá do Supremo ia entender isso aqui. Se quiser, né? Se eles quiserem, porque o negócio não é só entender. Primeiro, tem que ter capacidade de entender. Segundo, tem que ver se a pessoa quer ou não quer, né? A renovação, a reciclagem. Se não quer, não adianta nada também, né? E é o que a gente vê, eles não querem, estão muito empedernidos dentro da situação. Uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte: na caracterologia, nós temos uma série de elementos que são dos detalhismos. Geralmente eu faço isso. Hoje, então, só para explicitar, aqui está falando várias vezes sobre as centrais da estatística de energia, que diz respeito à parafatologia. Nós estamos falando também do código, os vários códigos, que diz respeito à codigologia. Estamos falando dos princípios da descrença, que está repetido de propósito, dentro da autodescrenciologia, que é o processo do principiologia. E estamos falando também de trinômio, dentro da autotridotaciologia, que é o processo da trinomiologia. E estou falando do ciclo, de novo, do ciclo multiexistencial pessoal, na autosseriexologia. Isso que eu quero dizer para vocês é justamente, de vez em quando, nós temos que ver o outro ângulo daquele mesmo assunto, usando as mesmas sessões, que é o jeito, aqui, para ficar mais explícito, foi preciso colocar todos esses dados. Caracterologia, o último item, o 23, que é a autotridotaciologia. O que é o trio das megapercepções? Tem verbete disso? Tem. Tem? Olha aí, dá uma leia a... Trio das megapercepções. Leia a definição para ela. É que eu já falei, até o triatleta, tem uma opção de coisas, sabe? É o trinômio lá, o cerebral, o tricerebral. Tem tudo isso. Entendeu? Tem aí, pode ler? Lê aí para Amália. O trio das megapercepções é o conjunto das três faculdades mentais, raciocínio, imaginação e memória, mais relevantes e a partir das quais o micro-universo da consciência se assenta e atua. Raciocínio, imaginação e memória. Agora, ó, tem o trio íncito, tem também o tricerebral. Consciência tricerebral. Tem a consciência tricerebral. Isso aí também tem que ver. E tem o triatleta. E o triatleta. São várias coisas de trinômio, de trio e trio. Esse aqui tem como baixar no download, porque ele é depois da enciclopédia. Ele foi publicado depois. Mas tem como baixar lá. Agora, vocês não precisam de ficar com medo desse tema, não. Vocês já têm capacidade, já têm ortopensionização, que é isso? Vocês podem falar. Vocês estão um pouco inibidos hoje, é isso? Eu queria perguntar, a auto-ortopensionização extrafísica, a partir daí a consciência atinge a autocoerência multidimensional? Já é isso, né? É isso mesmo? É isso.
Quem tem a ortopensenidade é porque deve ter alguma coisa. Se não tem, tá danado. Uma coisa puxa a outra, entende? Claro, é autocura mesma, né? Autocura vivenciada A da consciência. autocura é terapia. Isso, É. autoconsciência terapia. Agora, ó, isso serve tanto para espanhol como para português. Argentina e para o Brasil. Tá certo? Caso aí, serve para todos. A mega euforização também, o verbete de A mega euforização já é outra coisa, né? Mas tem a ver, é o derivado disso. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver porque é derivado Mas, disso. Né? o problema todo é esse. Eu, por exemplo, estou aqui estudando umas coisas que eu vou perguntar, o que eu quero perguntar para o Loche, que é o problema que eu vou fazer uma palestra, uma conferência, etc., tal, lá na faculdade, sobre a programação de vida e a interassistencialidade. E dentro da medicina é o óbvio que a gente precisa ter. Então, eu estava escrevendo já aqui, uma das coisas que eu escrevi é o seguinte, que a ProEx pode ser de amador e pode ser de profissional. A de profissional é essa nossa que tem curso intermissivo, quer dizer, a nossa responsabilidade é maior. Agora, do ponto de vista da interassistencialidade, pode ter ATACOM e pode ter ATARS, eu tenho que explicar isso lá. Do ponto de vista da vida, tem os períodos, tem o preparatório e tem o executivo, depende do que é. Uma pessoa que está na faculdade, por exemplo, ela ainda está no preparatório. Agora, do ponto de vista da introspecção, processo interconsciencial, aquilo que acontece com a pessoa, pode ser uma introspecção boa, a pessoa caminha para a euforia. É aí que você estava falando. Ou se não, pode ser uma ruim, dentro da introspecção, ela caminha para a melim. Você entende? Então, tudo isso depende da situação. Agora, é um processo de realizações e as características que definem essas realizações, essas condições, essas abordagens. Na efeitologia, por exemplo, tem um efeito halo da ortopensenidade equilibrando o solo pensenis. É, porque todo o óleo pensene muda a hora que acontece uma coisa Mas dessa. tem que ver com a Agora é o efeito. megaforização. Isso aí é o serenão. Pois é. Agora, o que eu quero perguntar para o Loche é saber dele se não era o caso de a gente levar alguns verbetes já impressos e eu distribuir nessa minha palestra sobre ProEx. Mas eu vou deixar que a PEX fale e a gente colocar, ele dá uns dados da PEX para eu colocar na minha palestra. Eu não acho que eu vou ajudar a PEX. A senhora ajuda o Beraba, ajuda lá o núcleo, já tem lá das coisas, a PEX e IPC. Agora, eu quero saber dele o que é, eu vou pedir para o chefe aí, o amigo, para imprimir esses verbetes. Vamos levar. Agora, eu não sei quantas pessoas vão estar lá. Talvez imprimir um 100 de cada um, pelo menos. Hã? Não, eu sei. Eu sei que lá tem muita gente. Mas eu não sei se esse povo vai lá. Minha filha, faz 50 anos que eu estou fora. Quer dizer, eu vou ser jubilado. Quer dizer, jubilado não parece que é uma grande coisa, não. Vai mostrar que você é uma tapera. Você é um macróbio, não é isso? O negócio é esse. Então eu não sei como é que está. Agora você acha que deve levar mais? Então eles fizeram mais que da outra vez. Que eu falei até lá na televisão da faculdade. Ixi, então seria bom escolher uns 2 verbetes só e fazer uns 400 de cada um, né? Porque tem uma rádio que mandou um e-mail aqui, ela vai até você se encontrar contigo para fazer entrevista. A outra rádio? É, eu vou falar com Como é que chama a rádio? Peraí. Rádio 7 Colinas. Escuta, eu preciso de atender, vamos atender pelo seguinte, eu fui locutor de rádio. Pois lá. é. E eles eu tenho que honrar isso aí. Aí o meu jubileu, esse aí é meu jubileu. Esse aí seria 60 anos ou mais, 60 anos. Eu fui muitos anos antes. Quantos anos eu tinha? Eu tinha 16 anos. Então são 62 anos. É mais do que 50, né? E eles querem te encontrar em lugar. Ondas de luz.
Engraçado é que depois eu nunca mais vi se alguém fez programa com esse nome, esse título. Não é bacana? Ondas de luz. Deixa eu ver bem. Negócio sério. Pegava bem. Vamos ver isso. Agora aqui outra pergunta. Eu fiz uma pergunta ontem sobre ajudar com o meu exemplo de superação da dependência química. O senhor falou para eu fazer desassim depois de fazer os relatos. Porém, alguns meses havia me pedido para não fazer evocações. Evocações é uma coisa. Fazer, trabalhar com o processo é outra coisa. Desassim é uma coisa. Evocação é outra. O que é isso? O que seria evocação nesse caso? Evocar é você chamar os processos negativos para você. Pensar mal de uma pessoa, uma coisa nesse sentido. Evocar é você pensar em alguém, você está evocando, você está chamando a atenção. Eu não falo invocação não, estou falando evocação, que é mais sério ainda. Olha bem no dicionário. Se eu falar sobre os assédios que eu sofri, como sono excessivo, tortura, eu evocaria os assediadores da época. Primeira coisa, você parece que está morrendo de medo. Para com isso. Se você está tímido desse jeito e mole, pusilânime, você não vai sair disso nunca. Você está com assédio, está na cara. Não tenha medo. Pense positivo e exteriorize sua energia. Se a sua intenção é boa, a cosmoética dentro da sua intencionalidade, da sua vontade, você supera todos os processos negativos de energia. Pensa nisso. De modo que não confunda também. O que diz assim é desassimilação de energia que não presta. Jogar fora. Evocar é chamar a coisa, outra coisa. Eu fiz uma pergunta ontem sobre ajudar com o meu exemplo. Isso aqui é a mesma coisa. Vem cá, o que é? É a segunda vez hoje que tem repetido. O que houve? O que houve? Está saindo lá duplo? Qualquer coisa, se tiver dinheiro, vocês me avisam que eu vou lá ver. Sabe que aquele negócio da maquininha de Las Vegas, a hora que começou a dar dupla, então saía mais dinheiro. Não, isso aí é comigo. Isso é o jackpot. Sabe como é que é? Aí é o jackpot jackpot, que eles chamam. É o jackpot da ideia. O negócio está saindo duplo. Tem disso. Valdo, mesmo quando as instituições falham, assim, no último caso, pode haver uma intervenção de amparo técnico para mudar o resultado, né? Vou te dar um exemplo clássico. Passou a lei da ficha suja, mas a mulher do Roriz, de Brasília, Joaquim Roriz, que foi indicada para substituí-lo, para ele não ficar exposto, ela não compareceu ao debate da televisão e ela retirou a candidatura dela. Espontaneamente. Não, ela tirou, ela saiu. Sei, mas me conta, mas o Roriz continua? Ninguém continua mais, o Roriz não podia ir na frente. O Supremo, o que falou? Pôs a mulher dele. Alguém agiu? O Brasil tem alguma autoridade? Não, é por isso que eu estou te falando, tem alguma ação... Autoridade do Brasil, onde é que você está? O que aconteceu? Houve uma intervenção diferente, para você ver, o Roriz não podia entrar para não se expor, porque não sabia se a ficha limpa ia vigorar. Ele colocou a mulher dele. Não, não é isso. Você sabe que nos aparelhos todos lá de Brasília estava a cara do Roriz. Uma vergonha, gente. Valdo, ela então não vergonha dessa eleição. Ela não compareceu ao debate na televisão, retirou a candidatura, quer dizer, ela foi não passou. Ela defendeu as mulheres, viva as mulheres. Ela não conseguiu. Ela estava sendo o quê? Ela estava sendo... Ela estava sendo usada para boneca de presépio. Pirata, ou, né? Como eu falo, boneca de ventríloco. Aqueles bonecos de Olinda. E outra coisa, boneco de ventríloco, o ventríloco era bom, que ela não estava falando direito. Agora, Valdo, quando o boneco que não fala, não serve. Esse mesmo tipo de intervenção, eu estou citando um exemplo assim, a ficha suja passou, mas houve uma intervenção e ela não vai entrar. Quer dizer, não sei se é bom ou ruim, porque agora, com isso ganha o candidato do PP. Com o maridinho? Não, eu acho que quando ela não sabia, talvez, que ela tinha que ir para uma televisão defender uma campanha, ela mostrar o programa dela de ação. Não, mas o marido não falou isso para ela? Ela não topou, Valdo, ela não foi. Pois é, mas então ela deu conta do marido, de algum modo. Está na internet. O que é que a internet está falando? A exposição dela, ela foi um debate sim, e a exposição ao ridículo foi tão grande.
Não, você está falando no primeiro debate. Ela se sentiu humilhada e caiu fora. Eu estou falando do segundo turno. No segundo turno, o debate foi ontem. Ela não foi e se retirou. Mas é Teve um senadora. debate antes, Malo, que foi ridículo. Né? Tem um trecho que É o mais acessado lá do YouTube. É o vídeo mais acessado do YouTube. É o espanto que aconteceu. Ridículo mesmo. Ela não retirou sabe a falar, nem se candidatura, isso que é mais expressar. importante. Né? Nem o significado das palavras ela sabe. Isso foi bom para defender as mulheres. A mulher não pode ser levada a uma condição dessa que eles me perguntaram e falaram, o que você acha disso? Ela virou boneca de ventríloco. E o pior, o ventríloco está com a parte, aqui, ó, porque o boneco de ventríloco ele mexe com a mandíbula. E houve um ontem, Valdo. Foi o que eu falei, porque ela não está falando. Então, isso é ridículo. Agora, veja, colocar a mulher desse jeito é contra as Eu mulheres. expus, ela foi um espanto. O negócio é muito sério. Ela Tem uma falou- ministra aí que falou que essa eleição era das mulheres, mas não colocaram a mulher do Roriz. Não tem as mulheres. Não, ela não está. Quer dizer, eles mesmos tiraram a dona. Agora, ontem também dois candidatos a governador de segundo turno, num estado que eu não cheguei a pegar, porque cortou antes, saíram no pau, em vias de fato de bater candidato? no debate. Assim, vias de fato. Não, esse não foi debate. Foi um me-bate. É me-bate, o outro Foi de bate. bater. Um bate, o outro rebate. É me-bate, o outro rebate. Isso é um Valdo, eles embate, saíram no não pau. foi debate, é o embate. Eu pensei que só existia na Coreia, mas parece que aqui também Mas isso tem. foi no Brasil? Foi ontem, no debate público. Aonde? Não sei o estado. Alguém viu Onde é que aí, porque foi? cortou Alguém na viu? hora Você que eu viu isso aí, estava já? assistindo. Foi no primeiro turno, realmente, e... Você está falando de quem? Não, foi ontem, gente. É o debate ontem. Ontem, dois candidatos saíram no pau. Eu achei que ela estava na Wesley. Um puxou a câmera e bateu lá na cara do outro. Enfim, uma coisa básica, assim. O que é isso, gente? Como é que vocês estão? Nós estamos vivendo um faroeste no Brasil. Esse da Wesley, né, que é essa mulher do Roriz, eu nunca vi um negócio tão absurdo. Quer dizer, eu não vi na televisão, eu vi no YouTube. Depois vale a pena até dar uma olhada, porque isso corrobora o nível baixíssimo das eleições esse ano mesmo. Porque você tem que ver. Ela chega uma hora que fala para ela dar a declaração final, ela fala, eu gostei muito desse estúdio todo azul, lindo. A mulher realmente sem noção. Ela não sabia nem o que dizer. Realmente chega a ser. É tragicômico. E agora, o opositor dela deveria fazer a opção de bolo para a gente. Sim. Olha, o opositor, o cara que era o opositor dela, e teve mais respeito por ela do que o marido. Porque ele tratou ela direito, fez as perguntas sérias, não riu, não ironizou. O marido dela que não teve respeito por ela. É isso. Quer dizer que foi horrorível. Né? Agora aqui. Jovem ex-adicta de drogas, 30 anos, com uma filha de 5 anos, separada de um companheiro que depois de algum tempo de convívio veio a saber que ele trabalhava de forma ilícita, o que a levou a separar-se. Após a separação, sofreu ameaças e até agressão física, mas conseguiu se desligar dele. No entanto, além de sofrer pequenos acidentes de carro e correr mal no trabalho, está com a mãe de 58 anos na UTI com septicemia devido à infecção urinária já há uma semana, a quem o ex-companheiro deve dinheiro. Ela já conhece a conscienciologia e vem trabalhando as energias, mas sente que tudo é muito pesado. Aguarda os esclarecimentos. Sim. Vamos trabalhar, eu vou colocar aí na TENEPS, vamos agir. Quem está pedindo aqui é uma grande psicóloga que está ajudando. Nunca entendi realmente o que acontece quando uma pessoa dessoma. Ao que parece, a consciência que dessoma e fica aqui mesmo, assediando as pessoas. É o que acontece mais, né? O que determina o local que a consciência deve ficar? Afinidade. Ninguém disciplina isso? Sim, as pessoas que têm cabeça. Poderia explicar esse mecanismo? Os afins se atraem. Pensa nisso. Gente, hoje o nosso online está muito assim, essa pessoa aqui, ela é de Portugal com a Espanha.
Tem a outra aqui, que é da França. Tem um outro, que eles não estão falando de mas tem de tudo quanto é lado aqui hoje. E tem um país também muito longe, grandão, impressionante aqui, que é o Rio Grande do Sul. Mas tem várias pessoas do exterior aqui hoje. Não, quando a gente fala internacional, tem que falar do Rio Grande do Sul, senão não pega bem aí. Afinal de contas, é muita gente que nós temos aqui. Rio Grande. Vamos gaúchos. Aqui no ar. Página 26. Você podia comentar um pouquinho mais sobre a numerologia? Em numerologia, a essência da interassistencialidade, a medida da autocosmoeticidade, o escudo da autosseguridade, a liga da amparabilidade, o eixo da autodesperticidade, a evidência da holomaturidade, o cerne da autoevolutividade. Você não quer falar, você que é doutora nesse assunto? Vocês estão pensando que só eu que sei alguma coisinha aqui? Tem gente que sabe muito mais que eu. Essa aí sabe mais que eu, aquela lá sabe mais que eu, essa aqui sabe mais que eu. Você já abriu o olho. De vez em quando vocês têm que falar aqui. Não, aqui está mostrando várias abordagens da auto-ortopedização. Então, por exemplo, a essência da interassistencialidade. Como você vai ser assistencial sem ortopensionização? A medida da autocosmoeticidade. Acho que já está dizendo, né? Que a capacidade de você pensar correto, pensar bem o ortopensene, vai ser a medida da sua cosmoética. O escudo da autosseguridade. Na hora que você pensa corretamente, você também vai ter mais amparo de função, e com isso você vai estar mais seguro, né, da segurança pessoal. A liga da amparabilidade, que tem uma correlação direta com o que a gente falou antes, que é justamente como é que você vai se ligar com os amparadores? É através de você pensar corretamente. Se você pensar errado, o amparador vai sair fora. Ele não vai compactuar com isso. O eixo da autodesperticidade. Como você consegue a desperticidade sem pensar correto? Porque se você não pensa correto, você está atraindo assediador, você não vai ter autoridade moral nenhuma, você não vai conseguir se desassediar. Então é o eixo da autodesperticidade. E é uma evidência do quê? Da holomaturidade. Em função de tudo que foi falado antes, se você consegue manter essa ortopensenização, você está dizendo, você está evidenciando que você está tendo maturidade. E o cerne da autoevolutividade. Como evoluir de outra forma? Então você vai evoluir através disso. Então há um crescendo aqui. Tá claro? Quem perguntou? Fui eu. Não, é porque tem assim uma sequência bastante interessante. E eu vi que tem um processo que é o seguinte, para chegar ao cerne da autoevolutividade, existe na essência da interassistencialidade. Começa ali e termina no processo de você evoluir, é isso? Exatamente. E tudo correlacionado com o ortopensene. Então está mostrando... Ali no caso é com uma intenção de colocar as diretrizes para chegar até lá? É mais ou menos, não é bem diretriz, na verdade, são o que é o ortopensene, né? O ortopensene é isso, são todas as consequências, ou todas as causas, né? Eu acho que junta aqui as duas coisas. Perfeito, concordo. É causa e consequência, é um ciclo, né? Perfeito. Claro. Agora, eu estou com alto nível atualmente aqui. Tem até tesoura para fazer as coisas. Agora, o meu problema é o seguinte, eu queria dizer uma coisa. Hoje está havendo essa diferença toda aqui por um processo muito simples. Às 9 horas da manhã, lá fora estava 14 graus com sol e tudo. Aqui agora o mecanismo aqui está mostrando que está com 29 graus. Subiu das 9 horas para 1 hora, ou seja, 4 horas, 15 graus. Você lembra uma vez que eu estava falando aqui, que às vezes aqui sobe 22 graus, eu já vi subir num dia, com a maior naturalidade. Agora, isso é o máximo para aumentar a imunidade de todo mundo. Isso ajuda o corpo. Você está entendendo? A autodefesa, a reação do próprio corpo. Porque o problema de temperatura é medido também pela corrente circulatória, é o processo da circulação. Agora, hoje, eu só quero mostrar para vocês, bem claro, está aqui o aparelho.
Lá fora está 29, aqui está 23. 57% de umidade do ar. Entende? Agora veja, 9 horas estava 14 graus. Eu medi nos 2 aparelhos em casa e o Roberto também mediu o dele depois do Rio. Tudo estava nessa base. Sr. Valdo. E agora 29. Então isso é que eu falo aqui, a pessoa muda, ela melhora, porque a própria natureza ajuda. E eu sou favorável a isso. O ideal é isso. Esse negócio de ficar tudo na pasmaceira, se arranja um ambiente, um clima muito temperado para as pessoas, todo mundo vira fóssil, em pouco tempo. A natureza precisa de mexer com o corpo. Isso é a minha opinião. A maioria não pensa isso, não. A maioria quer que fica tudo temperado, fica tudo nascer e vai permanecer desse jeito. Eu não, eu acho que tem que mexer. É a reciclagem. Agora, do ponto de vista de fisiologia, isso é um fato. Agora, os aparelhos, gente, hoje, eles medem tudo. Eu tenho um aparelho no meu quarto, tem outro no meu escritório. Então, eu tenho uma ponta da casa e a outra ponta. Eu vejo direitinho como é que é. Agora, lá é o lugar mais frio que tem aqui na Redondeza, porque eu vivo na casa de Tarzan, no meio do mato. Né? Tem bicho, tudo quanto é jeito, com muita água. E agora eles vão plantar mais. Eu já tinha pedido para o Roberto para plantar umas mudas, agora eles aumentaram. São dezenas de mudas que vão plantar lá atrás, aonde tem o quintal. Aquilo vai melhorar. Tudo frutífera. É o Guido que está fazendo para tudo. Guido. Valdo, a Wesley, ela não desistiu da candidatura, ela desistiu do debate. É uma estratégia de marketing, mas já não desistiu. Está firme. Porque senão é capaz tinha que separar do marido, por isso que eu falei. Pois é. Agora aqui. Com auto-ortopensionização, podemos eliminar qualquer travão. A crise de crescimento é apenas uma fase benigna de autoesclarecimento nesse período turbulento de evolução, nessa sensação de renascimento. Eu gostaria de saber quais são as técnicas mais eficazes para a desassimilação energética num contexto de extrema catarse e indignação com a inércia da sociedade patética. A primeira coisa é o seguinte: olhe o lado melhor das pessoas e das coisas nesse ponto para você poder sobreviver, porque senão você não vai conseguir. Porque você está vivendo dentro da sociedade que ainda é patológica. Então, dentro desse grande hospitalão, a gente deve ser assistente, enfermeiro, paramédico, de algum modo, da área de saúde, um assistente social, e deixar de ser doente, de ser o enfermo ali, o cara que está na enfermaria. Entre na enfermaria para atender os enfermos, mas não seja enfermo da história. É isso que eu te dou como recomendação, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Agora, junto com isso, é trabalhar com o estado vibracional. Eu, por exemplo, vou atrás do Hernandes agora para pedir para ele, para nós colocarmos aí no laboratório que eles estão fazendo com máquina, dá um jeito de ver se a gente arranja por aí essas máquinas que são muito caras, para fazer todo esse processo da cabeça. Você está entendendo? Para começar a gente estudar, por exemplo, o programa do arco voltaico. Então, fazer o arco voltaico antes, durante e depois dos aparelhos. E outra coisa, todos esses aparelhos que mexem com a pessoa do ponto de vista geral. Tudo. Para a gente cotejar isso, que isso nunca foi feito. Essa experiência não foi feita. Eu falei para ele, quando tivesse esse aparelho, que eu ia entrar com a história. Agora eu já quero dizer isso. Vamos começar pela pesquisa do arco voltaico. Vamos colocar aí médico, engenheiro nisso e ciberneticista nessa história. É bom entrar engenheiro de máquina, engenheiro disso, engenheiro daquilo, informática e os médicos também para examinar tudo. Agora, com isso, vocês vão ver o resultado do que eu chamo que tem. Foi o que aconteceu lá que eu fui a Belo Horizonte, mas é que eu coloquei energia demais, porque o médico mandou, o polígrafo escapou tudo, quebrou tudo lá, e foi preciso o engenheiro que estava lá consertar o negócio. E eu tinha avisado que antes, quando vinha dentro, estava muito pesado, que apareceu uma mulher e deixou a sediador lá dentro. A hora que ele falou assim, não, entra em estado vibracional, eu falei assim, espera, tem que tirar uma mulher que está aqui dentro. Comecei a descrever
a consciência, um negócio que veio uma mulher, então apareceu um assediador, lá estava o assediador, mas era a mulher que tinha ido, que tinha atendido. Ele não falou nada, mas o engenheiro falou assim, doutor, é a fulana. Eu não sabia de nada disso, nunca tinha visto médico, nem engenheiro, nem nada. Entende? Agora eu senti. A hora que limpou, nós fomos trabalhar. Lá pelas tantas ele falou assim, não, mete ficha. Eu coloquei o produto, lá caiu tudo. Eu estava tudo cheio de coisa na cabeça, tudo quanto é lá, sabe? O curso sobre o estado vibracional que o Wagner e a Nancy dão, eles já apresentam os resultados do estado vibracional durante uma ressonância magnética. O Wagner vai para a máquina, aparece antes, durante e depois. Pois é, mas eu quero ver isso. É bem interessante. Nós precisamos de ter esses aparelhos aqui. Claro. Aí no laboratório, para fazer o processo, assim, 1000 vezes. Entende? Isso é que seria o ideal, seria o máximo para ajudar o povo. Agora, são coisas iguais essas que a gente agora já pode funcionar. Esse laboratório com máquinas, ele só ajuda se for fazer alguma coisa nesse sentido. Nós temos que mostrar que o estado vibracional é a chave. Isso do ponto de vista técnico, para técnico, tudo quanto é jeito a pessoa vê o que é energia. O dia que uma pessoa vem aí e vê que ela tem energia consciencial, a pessoa muda, vocês sabem disso. Muitos de vocês mudaram por causa disso. Agora, muitos de vocês mudaram, mas ainda não dominam totalmente essa energia. Agora, com o arco voltaico, trabalhando com o estado vibracional, fazendo o exame, a análise, a abordagem direta no assunto, isso comprova para a pessoa na hora. Isso aí é sério. Eu já fiz isso em vários lugares. E aí pode fazer uma opção de coisa, até a gaiola Faraday. Eu uma vez já fiz experiência na gaiola Faraday. Você sair do corpo, entrar lá dentro e sair de lá. Esse aí que é o bravo. No meio daquela eletricidade toda. Agora ela faz mal, né, para a saúde, a gente não pode ter aí gaiola Faraday. Ele faz mal. É igualzinho você ir para o e fica perto do gerador principal. Não pode. Aqui você diz que é uma condição buscada, né, a condição da auto-pensionização, da pensionidade. Uma condição de quê? A condição buscada. Aqui na definição você diz que é uma condição que a gente está buscando, né? Mas se na análise atual da sua pensionização, o equilíbrio, assim, a percentual está mais para pato-pensionidade que para ortopensionidade, você acha que vale a pena, é frutífero, você anotar durante o dia o que você pensa, realmente anotar, assim, eu pensei mal de fulano, pensei mal do fulano. Quanto mais você souber disso, no início, às vezes é bom a pessoa anotar, porque ela esquece. Não é só isso. Tem que começar, não é só de pensar, não. Tem que começar, quando é que você brigou com alguém? Você foi entrar no ônibus e começou a ter uma discussão com a pessoa, tem um conflito. Pronto. Sim, mas no meu caso eu não brigo. Como é que a pessoa vai fazer a TENEPS, a prática da TENEPS logo em seguida? É errado. Para que ela vai fazer? Se ela dá briga, ela está criando doença. Como é que ela vai consertar os outros? Por isso que a pessoa, na hora que for, ela tem que começar a limpar isso tudo. Então a primeira coisa são os conflitos. Agora, o ideal é a pessoa anotar para ela ver com o tempo como é que ela é conflitiva. E como é que ela vai deixar de ser conflitiva. Como é que ela vai ser do pacifismo, da pacificidade. Que é muito mais sério. Agora, anotar isso é bom, sim. Ajuda. Mas é só uma coisa, tem uma hora que você de repente não está mais brigando assim, explicitamente com ninguém. Mas você, internamente, você, na tua pensionização, ainda pensa mal de uma pessoa ou de outra. Quer dizer, não é uma briga, não chega a ser uma briga de fato. Isso aí é outra coisa. Você sabe o que é que você fez mal, besteira. Não precisa perguntar para mim nem para ninguém. Sim. Você sabe na hora. Se a pessoa pensou mal, se qualquer coisa carregada, ela sabe. Agora, ela tem que fazer meia-culpa todo dia. Ela errou com os outros, acabou. Outra coisa. Quando a pessoa é assim muito brava, eu falo, você deve fazer a TENEP de noite. Se não, se ela faz de manhã, no outro dia, não, hoje é outro dia. Já teve gente já veio me falar isso. Me dando desculpa. Eu fiquei assim, eu estou morrendo de vergonha por você. Não fala mais nada. Eu estou
200 barrigadas de vergonha para você. Você está entendendo? Porque é em vez de riso. Quer dizer, é de choro. 200 choros, né? Tem jeito de fazer alguma barrigada de choro? É aquela de os singultos, os soluços. É aqui, 200. O negócio não é fácil. São singultos que eu chamo, né, na poética. 200 singultos. Você está entendendo? De paixão. Pelo processo. É duro. Agora, isso aí vai ser interessante a gente fazer o processo desse jeito. Então, vai ajudar. Agora, o que mais que vocês andaram estudando da ortopensionização? A ortopensionização, qual o fator primordial para se chegar à ortopensionização? Para mim é isso que eu estou falando aqui, a retilinearidade da pensionidade. A retilinearidade. Porque a retilinearidade é o processo de taígido, não é? Crono. Entende? Então, mas a retilinearidade, tudo bem, é ortopensionidade. Agora, a técnica maior para se conseguir isso é o modo da pessoa pensar. Ela pensar com rigidez, ela pensar o bom, o correto. É aquilo que na parapsicologia se começava a falar, pensamento positivo. A ortopensionização é isso. Quando a pessoa cai num pensamento negativo, imediatamente ela tem que, pelo menos, fazer uma autocrítica, autoanálise. É o ideal. Quanto mais depressa, melhor. E outra coisa, limpar o que ela sujou. Entende? Limpar o que ela sujou. E qualquer pensênio negativo suja o holopensênio. O clima piora. Tudo acontece negativamente. A pessoa tem que ver. E ela deixou aquela energia gravitante bloqueando o ambiente. Ela tem que dar um jeito de limpar aquilo. Agora você sabe, até detergente suja. Presta atenção. Até material de limpeza pode sujar. Se for em excesso ou deixar um resto lá, pronto, sujou tudo. Não adianta nada. Então, o problema de pensamento é a mesma coisa. A ortopensionidade é... Não sei, eu estou... Me perdoa, só abrir um parênteses. Tem uma pessoa que uma vez eu falei com ela e ficou provado que ela estava errada. Então eu falei assim, não, Valdo, então eu vou voltar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mais ou menos no mesmo dia da semana, na mesma hora, e vou limpar o ambiente todo. Você acredita que o cara foi lá e fez de novo? Eu fiquei com a cara no chão para ele. Foi isso que eu falei, olha, 200 soluços de desespero para você, que eu nunca vi uma coisa dessa. Agora, vocês vejam o que é o problema da emoção. E sabe qual era o motivo? Adivinha. Uma coisa muito comum. Adivinha? Não adivinha? O quê? Não. Isso. Era verdade. Foi jogo de futebol. Agora o negócio lá. Por isso que eu falo, esse negócio de hooligan, isso aí é um perigo. Eu já vi gente começar a dar tapa no outro por causa de jogo de futebol no botequim, em Copacabana. Mas ali estava todo mundo bêbado, aquele negócio todo, isso aí é comum. Agora lá não era. E outra coisa, ele foi lá para fazer as pazes, para fazer a reavaliação, a conciliação do cosmos. Chega lá, daí a pouco ele não aguentou. Disputa maior lá embaixo. Agora eu tinha falado para ele, você chega, abençoa todo mundo e não demora lá. Ele ficou. O troço passou da hora. O Valdo mais alto. Agora, a hora que ele veio me falar, eu falei assim, como é que é? Ele estava sem jeito, não sabia o que dizer. Eu falei assim, já estou morrendo de vergonha com você, vergonha total. Como é que nós vamos fazer com isso? Então eu virei para ele e falei assim, não aparece mais lá. Muda o ciclo de amizade, dá um jeito. Você não tem capacidade de melhorar isso aí por enquanto, espera mais. Não dá. Os males, o menor. Como é que fica isso? Mas o fundo emocional, não sei, talvez seja uma das principais causas de... Sempre é. Distorção pensênica.
Agora, para a gente atacar esse fundo emocional, é mais processo de autoconsciência. A maioria dos assediadores que perseguem uma pessoa com raiva dessa pessoa, quer dizer, ódio, ira, você está entendendo? Que está com, vamos dizer, uma antipatia, um rancor com a pessoa por alguma coisa, tudo isso é processo emocional sério de vida anterior. E às vezes, devido ele estar sendo consciente, ele não lembra só de uma vida, ele lembra de 5. Então ele reclama da pessoa por 5 vidas. No centro espírita, na sessão de desobsessão, tem muito caso desse. A pessoa aceita, não, aí você fez isso, na outra você fez isso, na outra fez isso, tudo está dentro do mesmo nível. Agora eu quero resolver isso aí. Aí a gente fala, bandeira branca, amor, né? É a hora. E vem com a bandeira branca, é o jeito. É isso aí. Em cima da emoção, o próprio autopensene que seria colocado em cima para melhorar, sei lá. O negócio é complicado. Tem que melhorar o autopensene. Por isso que eu falo, para tirar os bagulhos energéticos, isso tudo tem processo emocional, carrega mais, piora mais o problema. Na definição aqui, definição na sinonímia, o senhor coloca, começa pela retilinearidade da autopensenização, e o objetivo aqui, até a definição, é chegar no uso do megatrafor avançado. O autodesassédio seria depois do megatrafor? Como é que é a pergunta? E a última? O autodesassédio seria após a utilização, a aquisição dos megatrafores avançados? O autodesassédio só se faz quando a pessoa acalma tudo que tem em torno dela. Se ela não tiver uma pensenidade mais ou menos equilibrada, não tem autodesassédio de modo algum, porque ela vai voltar. É o caso do homem, que foi lá para reconciliar e piorou mais. Então é permeado com isso aqui, né? Então está permeado do caminho da autopensenização correta. E outra coisa, isso aí é ou não é? Não tem meio termo. Ou a pessoa melhora ou não melhora. É igualzinho esse negócio de perdão. Ou a pessoa perdoou, não adianta fazer maquiagem ou fazer uma comédia, você está entendendo? De situação. Isso é bobagem. O processo, ou a pessoa mudou ou não mudou. Pois é, mas assim, é porque não se fica autodesassediado se tem a pensenização torta, né? E ao mesmo tempo, você não consegue consertar se você está assediado. Então, como Olha, aí é aquilo do italiano, é tortuosíssimo. É o tortuosíssimo. A Pilar lembrou aqui que a autopensenidade tem um torto no meio. Então é para consertar o torto, né? É de propósito, é para consertar o torto. É o jeito. Entende? Agora, quais as repercussões quando uma pessoa que participa de religião espírita é incluída nos quadros administrativos da associação contra a vontade? A pessoa em questão começara o processo de desligamento, passando as tarefas que tinha. Mas houve um problema interno que demandou uma assembleia extraordinária e, mesmo tendo comunicado a indisponibilidade para fazer parte, a nomearam. Nesse final de semana participou do campo progesterápico e relatou ter sentido muita angústia enquanto no curso. E após ter sentido angústia e muito peso na cabeça, o que se pode fazer nessa situação? O sentimento dela é de indignação por terem incluído na direção. A primeira coisa é o seguinte, a pessoa tem que chegar lá e arranjar uma pessoa e nomear para ficar no lugar dela. Chega lá e nomeia uma pessoa que você conheça, para colocar no lugar. Aí resolve o processo. Por quê? E outra coisa, dependendo de quanto tempo a pessoa trabalhou no movimento espírita, as consciências e as consis vão ficar reivindicando a volta dessa pessoa. Vão envolvê-la, vão estourar isso aí. Às vezes demora 1 ano, 2, depende o tanto que foi a imersão dela dentro daquela associação. O professor falou do Japão. O meu companheiro residiu lá por 18 anos. Ele gostaria de saber qual o melhor lugar lá para morar e visitar. Olha, o melhor lugar que tem lá é um lugar Nara, no Japão. É o melhor lugar que tem. Nara. Não tem nada que ver com a nossa Nara do Everton, não.
Eu estou falando, Nara é onde tem aquele Budão. Budão quer dizer Buda grandão. É muito uma montanha, o tamanho dele, mas não é isso. Nara é bom porque o ambiente físico é interessante e extrafísico também é bom. Lá é um dos melhores lugares do Japão que eu encontrei. Agora, outra coisa, abre o olho que lá tudo é frio o ano inteiro. Por exemplo, essa hora lá, mesmo à tarde assim, ó, às vezes está a 8 graus. Quase que o ano inteiro assim, entende? Mas lá no Japão, que é difícil, Nara é um bom ambiente para viver. Se a pessoa pode escolher o lugar, pensa nisso. Das coisas todas que eu escolhi o Japão, e olha que eu rodei lá um bocadinho. Só não fui nos lugares da bomba atômica. Queriam que eu fosse tudo. Hiroshima e Nagasaki. Eu não fui, porque eu fui fora do corpo e não gostei. Fui, quer dizer aquele negócio. Não fui e não gostei, porque eu fui extrafisicamente. Tá certo? Quando algum estranho olha, parecendo estar com raiva da gente, ou mesmo nos trata agressivamente, podemos exteriorizar energia positivamente para ele e seus assediadores? Olha, sempre é bom, né? Por quê? Ele está mandando energia negativa, você contrapõe a energia positiva. Você pode até encapsular, se você tiver gabarito, a pessoa. Podemos fazer o mesmo com o motorista de ônibus assediado que corre se estiver nele? Não, quando é assim, o ideal é você pedir para parar. Agora, parar no lugar que tem táxi. Você caminhar por táxi e esquecer o ônibus. Isso é o melhor. Quando o motorista é assim, outra coisa, guarda depois o número do ônibus para não entrar mais nele. O senhor já tentou projetar e não conseguiu em algum momento da vida? Quando foi pela última vez? Isso acontece. Não tem jeito, tem hora que não dá. É igualzinho aquele negócio. Não há homem que não falha sexualmente. Todo mundo fala, tem a hora. Projeção é igual processo de ereção. É a mesma coisa. É o problema de ereção para outra dimensão. Então todo mundo falha. Depende aí de diversos fatores. A última vez que eu falhei foi a hora que bateram na porta, porque tinha acontecido um fato. Eu estava trabalhando, mas bateram na porta, quase derrubaram a porta atrás de mim. Isso aconteceu no Rio. E o povo atrás de mim. Tinha acontecido um acidente, o negócio todo. E eu estava lá para trabalhar com os casos que tinha até uma certa relação, mas não era o mesmo caso, que aquele foi novo. Agora eu fui trabalhar e não fui. Isso aí não deu. Então, outra coisa também. Se você tem algum animal doméstico em casa, quase sempre, se você tem muita energia, esse animal doméstico vai atrás de você. Conforme a hora, se estiver tudo aberto, ele pode pular em cima de você, não dá para você fazer projeção. Tem que dar um jeito de fazer isso, frustra tudo. Qual a sua opinião sobre o arco voltaico para quem faz uso de gardenal ou outros anticonvulsivos, ou convulsivantes? O problema todo é o seguinte, isso aí não quer dizer nada. Depende da pessoa. O gardenal, às vezes, ele é usado, e bem usado, bem aplicado, ele ajuda a equilibrar a cabeça da pessoa. Então pode ajudar a equilibrar todos os processos de energia. Não é coisa negativa assim, não. Tive a consciência hoje de um trabalho que realizaram em minha mãe através de mim. E vejo que chegou o meu momento de trabalhar nesse sentido. Mas sozinho não sou ninguém. Quando todos os meus familiares estão em casa, eu sinto energia muito pesada, porém, sozinho, não consigo resolver o problema. No caso, eu teria que aceitar essa energia, ou sair de casa? Teria como eu melhorar a energia de todos e da casa? Como eu poderia fazer? Teria como eu me conectar à egrégora de vocês? Eu procuraria um centro por aqui, o que fazer? Não, o melhor é você dominar mais o estado vibracional. Você tem que estudar isso e ver o que é. Olha aí na internet que tem todos os dados, nós falamos disso. Olha os nossos verbetes sobre o assunto, não é isso? Ontem, anteontem, a gente falou aqui sobre um caso desse. Olha aí o processo, estado vibracional, é isso que você precisa. Isso vai dar força para você, você vai ter autoconfiança para dominar todo o processo aí. Agora, primeiro tem que ser a sua vontade trabalhando uma coisa, senão não dá certo. Eu quero dizer que depois que eu falei da temperatura, diminuiu 1 grau lá fora e 8 graus aqui dentro, tá certo? Valdo, você pode falar
do papel do otimismo realista, assim, do bom humor cultivado no alcance dessa auto-ortopensenização? O papel disso, como que o otimismo realista... O processo do otimismo e também do bom humor, ele é básico para manter a qualificação da pessoa. Então, sem bom humor não vai. Agora, ó, uma coisa mais profunda ainda, Mauro, talvez é o negócio que eu falo, o COC, o COC, cético, otimista, cosmoético. Isso é a coisa básica, é o COC. Eu acho que nós estamos falando aqui alguma coisa. Estamos falando aqui, ó, cético, otimista, cosmoético. E a cética, otimista, cosmoética. A gente vê, Valdo, no afã de conquistar essa ortopensenização, muita gente se fecha num comportamento assim duro, rígido, e quer porque quer chegar na ortopensenização a qualquer preço. E esquece que tem um passo anterior, que esse cultivo desse otimismo realista está ao alcance da mão, no cotidiano, o bom humor também, e quem não tem, procurar implantar isso na sua cotidianidade, porque pode ser fazer um efeito halo enorme, incrível, e sem ela ter feito aquele empenho assim rígido, que a gente nota uma dedicação obsessiva que não chega a lugar nenhum, entra ano, sai ano, aquilo está do mesmo tamanho. É isso mesmo. Por isso que eu queria que você abordasse esse tema. Eu tenho um negócio aqui para você estudar os verbetes da ProEx para eu levar para o meu curso. Escolha 2 que você acha que seja o melhor para a turma lá de Uberaba. Não é curso, eu vou dar uma palestra, mas eu queria distribuir. Agora, a Mabel estava falando que vai ter muita gente lá, porque o ambiente é muita gente, pode aparecer. Então, o caso é escolher os 2 verbetes, depois a gente dá para o AMI, para ele imprimir uns 400 de cada um. E a gente leva. Tá certo? Isso aí vai me ajudar. Isso aí é domingo à noite. Sábado à noite, pois é, sábado à noite. Que hora que é a palestra lá? 8 horas. É sábado à noite. Agora eu vou conversar com o Felipe, depois que ele não apareceu aí, sobre o caso das fotos, para a gente estudar, tá? Agora, hoje nós estamos estudando aqui a auto-ortopensenização. É uma coisa que você não precisa estudar, que você já domina o processo, mas, você sabe, eu, por exemplo, estou precisando muito disso ainda. Sim. Você podia detalhar um pouco mais Alô. Você podia detalhar um pouquinho mais a técnica de limpeza da patopensilidade que você falou, você limpar, assim, uma vez que o estrago foi feito, você fazer um remendo, né? A posterior. Você falou tanto de limpar logo que for possível, assim, o máximo... Eu conto a história daquele casal que brigou do aeroporto. É aquilo. Se você entendeu isso... Mas quanto mais rápido você limpar, seria melhor, né? Depois que você já fez o estrago. E contrastando isso com a técnica que você falou de fazer a TENEPS de noite, que seria melhor empurrar a TENEPS para de noite... Deixa eu explicar como é que é. Eu explico isso no manual da TENEPS. Quando o tenepsista, principalmente no começo, tudo isso, na hora que ele vai fazer a TENEPS, o ideal é à noite, nesse caso, ele percorre todo o trânsito das vivências dele, desde manhã até aquela hora. Onde ele esteve, o que houve, o meu dia ideal é isso. Para ver quem é que houve mal entendido, ou que aconteceu algum mal entendido, alguma coisa que ele tenha provocado, ou alguma resposta mais sem educação que ele deu, alguma incompreensão dos outros a respeito dele. Ele revê tudo aquilo durante as últimas 24 horas e manda energia para as pessoas que ele lembra. Então ele coloca a imagem da pessoa na frente e alcandora aquela pessoa. Você está entendendo? Com vamos dizer, um envolvimento de uma parapsicosfera de muita energia fraterna, positiva. Com isso, ele, o praticante da TENEPS, ele se limpa. É uma espécie de enxaguamento da história. Ele fica mais puro, purifica a situação.
Agora, no início tem que fazer isso muito, até a pessoa melhorar. Agora veja, o que é mesmo a realidade? Por que isso? Não é só essa limpeza do dia, é a pessoa pensionizar corretamente. Se ela começa a fazer isso, na hora que ela vai querer brigar, a mão na língua. Ela já não vai brigar, ela já segura. Discussão, a gente pode ter uma discussão, desde que ela seja civilizada. Agora, toda discussão incivilizada pode levar para as vias de fato. Então, isso é um perigo. Pode ter processo de agressividade, violência. Então, essas violências diárias, o eletricista tem que acabar. Você entendeu? Senão, ele não evolui, ele não desenvolve, ele não melhora. Não adianta ter elétrico para ele. Mas voltando ao que eu tinha falado antes, inclusive quando não chegou aos dias de fato, você só pensou, né? Você toda hora... Mas tudo é a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Pensar em fazer para mim, do ponto de vista de energia e de resultado, é a mesma coisa. Tem cara, por exemplo, que já assassinou um monte de gente. Não, isso eu já encontrei com as consciências falar isso. Quando eu vi, eu descionei, cheguei aqui e começaram a chamar que eu sou assassino. Por quê? Eu matei o fulano, eu matei a dona fulana, matei não sei quem. Tudo pelo pensamento. Aí eles falaram. Teve um deles que até apareceu e falou assim, você fez com que eu morresse mais cedo. Por causa dos seus pensamentos. Isso corre no corpo. Tudo já aconteceu. Então, a intenção, o crime começa pela intenção. Pois é. Nós já falamos uma opção disso aí. Muita coisa. Nós já abordamos esse assunto aí em diversos ambientes de análise. Pensa nisso. Tem lógica, não tem? Pensa bem. E a vontade, gente, é o maior poder que a pessoa tem. Eu fico pensando que é o poder do soco, do bíceps, que é o forte. Não é não, é a vontade. É a vontade que comanda o braço, comanda o punho. Então o negócio é muito mais sério que a gente pensa. Agora estou falando que hoje, nós já temos até agora 23 perguntas de fora aqui. Nos últimos 6 meses venho tendo dificuldade em fazer o MBE. Porém, tenho facilidade em instalar o EV de forma instantânea. Isso é comum acontecer? Olha, tudo é fase de desenvolvimento, tudo pode acontecer. Qual o motivo disso ocorrer? É o desenvolvimento. No caso do EV, dependendo do local, ele se instala rápido, mas em outros locais com muitas pessoas, pode levar até uns 2 minutos em média, e não é garantido que se instale. Isso mostra que você ainda está tendo muita influência de fora. Isso mostra que você tem bloqueio. No primeiro caso, o corpo todo arrepia, formiga, treme e esfria no entorno. No segundo caso, o corpo esquenta e parece ter algo bloqueado, fazendo analogia nesse segundo caso. Por que em alguns momentos esfria e em outros o corpo esquenta? A dificuldade para instalar o EV se dá em função das energias externas ou teria algo a ver com assim? Tudo isso influi. Energia externa, as consciências que estão ali, a intenção que você está lá, qual que é o objetivo que você apareceu ali, tudo isso tem. E a assimilação, e a desassimilação. Agora, desenvolve mais, procura trabalhar para você saber. Você ainda está ainda muito jejum. Sou ligado ao esporte, gosto de correr, pedalar, nadar e também pratico uma arte marcial. Minha dúvida é se a prática dessa arte marcial pode me prejudicar de alguma forma na parte energética. E os campeonatos que ocorrem eventualmente. Risca isso do mapa se você quer melhorar o estado vibracional. A arte marcial já está falando. Marcial, você sabe o que é? Guerra. Marte. Guerra. É luta. Eles falam luta. Tudo isso é negativo. Não entra nisso não, esquece. Ou você vai para a arte marcial e fica lá, vai quebrar o nariz, alterar uma opção de coisa. Pode até pegar AIDS. Você sabe se já teve gente que eu já tratei há muito tempo que o cara pegou a AIDS, o HIV, por causa do pé dele que pegou, a ferida do pé com a ferida do outro. Passou o sangue de um para o outro. É incrível aí, né? Mas é um processo de assédio, né? Tudo pode acontecer, né? Nesse nível tudo pode acontecer. Então o melhor é o seguinte,
fica mais tranquilo. O ideal é o seguinte, uma esteirinha aeróbicazinha para você é uma boa, né? Tem outro aparelho agora, só aquele de mexer com as pernas, se a pessoa não pode fazer pressão, então só mexe. Como é que é? Pois é. Todo mundo está falando é nesse. É o que o nosso amigo falou para mim lá, que eu encontrei agora recente. Ele falou, elíptico. Ele falou assim, eu não posso, porque o meu pé direito, eu quebrei o osso, eu não posso apertar o negócio na esteira. Então eu uso o elíptico. Eu falei, não, substitui. Perfeito. Isso foi agora, semana. Entende? Lá, negócio nosso. Quer dizer, entende? Como manter a desassedialidade pensênica diante do sofrimento de um ser querido e dependente, como o filho ou animal de estimação? Exteriorize energia, tudo se eu puder. Positiva. Nada de chorar. A criança recém-nascida pode ter dificuldade para dormir e ter sono tão leve que não se pode nem entrar no quarto que ele está dormindo, que ele acorda. Isso é quando o cara que está chegando tem sensibilidade, quer dizer, de extraterrestre. O Guilherme, que faz 1 mês de vida amanhã, parece sempre enjoado de estar vivo. Parece, esse é pedacinho da síndrome, parece que alguma coisa incomoda, mas o médico diz que é a criança que são assim mesmo. A mãe dele dormia a noite toda, quando bebê, e quando chorava sempre se encontrava um motivo. O que fazer? Olha, coloca energia nele e no quarto dele. Observa bem. E outra coisa, não deixe essa criança, nesses primeiros meses de vida, ter contato com pessoa muito perturbada. Isso não é bom, porque senão ele capta a energia. Do jeito que ele está aí, esse aí é assimilador, profissional, milenar. Isso é um perigo. Então é bom fazer um ambiente de defesa dele. Isso é interessante. Vale a pena. Mas quem é mais que está com o microfone? Aqui, Valdo, de novo. Ali, na sua frente, o Arlindo. Eu queria que você fizesse uma comparação do Pensene com o temperamento, que ele tem a ver tudo, né? Eu não sei se você pensa por causa do temperamento ou o Pensene que... Não, o temperamento, ele que qualifica lá no fundo a pensenidade da pessoa, a pensenização dela. O temperamento é o conjunto de todos os potenciais da pessoa que fazem com que ela se manifeste. Então, todas as manifestações dependem desse temperamento. Pensa bem. Então, o temperamento é a verdadeira realidade da pessoa, que é o conjunto de todos os potenciais que ela tem. Potenciais que eu falo são trafares, trafores. Vamos dizer, o que a pessoa é. O que a pessoa é. Agora, o conjunto é esse temperamento. Agora, o povo gosta de chamar isso de caráter. Né? Também é o temperamento. Você já falou, e lá também na coisa a gente está vendo que o temperamento é muito difícil de mudar, porque é a mudança radical, é a reci. A reci é a última coisa que a pessoa faz. Primeiro tem que fazer ressex. Temperamento diz respeito a reci. Mas ao mesmo tempo você muda o temperamento com o Pensene também. Não, uma coisa puxa a outra, tudo depende. O que é? Agora, uma pessoa que começar a pensar na pensenização e ela querer mudar isso, ela vai mudando, até chegar no temperamento. Ela começa pela ressex. Ela começa a fazer reciclagem existencial. Por exemplo, julgar os bagulhos energéticos fora, melhorar o ciclo de relações dela, cortar as amizades ociosas ou fossilizadoras. Isso. Ela vai. Daí a pouco ela entra dentro da personalidade dela. Aí é reciclagem intraconsciencial. Ela começa a mudar mesmo. Aí já afeta o temperamento. É a hora, por exemplo, que ela era muito desassossegada, ela tem que ficar quieta.
A hora que ela falava demais, na hora imprópria, ela tem que tapar a boca. Enfim, isso tudo já começa a ser o processo interno. É o íntimo, o intraconsciencial. É a introspecção dela. É essa hora que a pessoa deve fazer a técnica das 5 horas de reflexão. Ela anotar. Toda pessoa pensa que no primeiro dia que ela anotou todos os trafalhos bravos que ela tem, que ela anotou tudo. Um mês depois ela vai ver que aquilo era apenas 10% da realidade. Porque tinha muito mais. A hora que ela passa, começa a pentear com pente fino, ela vê toda a realidade dela. O problema é que a gente vê que tem a pessoa que se contém, ela não mudou, ela só se conteve. Pois é, mas começa por essa contenção. Ela tem que ser. É aquilo que eu estava falando. O problema da contenção, tem que se conter. Mas começa por aí. Contenção, por outro lado, é boa para você, não fazer burrada também. Pois é, mas às vezes é necessária. Não tem jeito. É preferível uma contenção do que dar um soco na cara da pessoa. Ou cuspir nos olhos dela. Isso é que é o pior. Né? Mas é que essa mudança... Agora não é fácil. A mudança ela é muito difícil. Que a gente tem uns condicionamentos... Agora, o ideal da contenção é morder na língua. Entende? É fácil morder na língua. Morder a língua. Agora, a última coisa... Não pode ser todo dia, porque pode dar câncer. É possível, numa vida, fazer uma mudança real, mudança de temperamento real, assim, bem profunda, numa vida... Tudo é possível, mas... É possível. Agora, certas mudanças é aquilo que eu falo, de vida genética... Eu já estou falando o que a gente vê que é muito difícil. Quanto à consciência, eu não ponho a mão no fogo. Tudo é possível. Outra coisa, as regras às vezes têm exceções, não é isso? Já não sabe. Mas o que eu digo é o seguinte, tem certas personalidades muito difíceis de mudar. Vocês acham, por exemplo, se o Hitler fosse criado na cadeia, o resto da vida dele, em vez dele suicidar, e eles levar e dar uma prisão perpétua para ele ia mudar? Provavelmente não. Aí é isso que eu estou falando. Não tem jeito, vocês acham que ele ia mudar? De jeito nenhum. Uma outra coisa, quanto tempo vocês acham que uma pessoa dessa criou aquela personalidade psicopática do Adolfo Hitler? Aquilo é muito tempo. Pensa que foi só naquela vida de pintor dele? Pois não. E já veio a paragenética, a holobiografia dele. O processo é antigo. Mas o que mistura da genética e paragenética? Porque tem coisas da genética e da paragenética quando elas se misturam. Agora, a paragenética é que é a maior raiz, é a mais profunda. A outra é superficial. Agora, se aquela paragenética com a raiz de violência é muito forte, muito profunda, e ela vem e encontra uma família que tem tendência para aquilo, e o corpo da pessoa consegue traduzir, expressar essa condição, é isso que eu falo de guerrilheiro. Guerrilheiro é um problema. Guerrilheiro mesmo que pegou no trabuco é um problema. Você chegou nesse nível, é muito difícil voltar atrás naquele corpo. E aí há uma potencialização da genética sobre a paragenética. Quer dizer, a raiz é paragenética, mas a genética ela pode potencializar, ela é um reforço. Toda genética ela atenua ou agrava, dependendo do temperamento da consciência que está ressomando. Lembra de atenuantes e agravantes. O processo todo é por aí. Aí a gente vai entender mais. Valdo, o que faz uma pessoa ser assimiladora profissional milenar? Olha, quase sempre é um processo de, vamos dizer, uma liderança que para a pessoa foi gratificante. Essa liderança pode ter sido bélica, pode ter sido positiva, depende do que é. Às vezes foi uma liderança negativa, mas ela se sentiu gratificada com aquilo. O problema todo é de gratificação. É a pessoa se sentir, você está entendendo? Aprazível, confortável, reconfortável com a situação. Isso é que é o perigo. Então, por exemplo, uma pessoa que se sente mal, sente bem, no caso, um crime,
Isso é um perigo. Ela não vai melhorar tão cedo, isso aí vai demorar demais. Foi por isso que há muito tempo eu trouxe o Schadenfreude, para a pessoa ver o que é. E é o problema da satisfação malévola da pessoa. Uma pessoa que ainda tem muita satisfação malévola, por isso que eu perigo a essas pessoas que qualquer coisa ela mexe na boca aqui assim, ó. Como se fosse um processo de ironia. Isso aí é uma das características de caras de boca, dos piores que tem. Então, uma pessoa dessa, ela às vezes ela pode ser até muito já civilizada, já quebrou a cara demais, está cheia de cicatriz, mas mesmo assim, ela ainda faz a boca torta literal é essa. Agora veja, isso é humano, é da natureza, está aí, o processo está aí. A situação é precária. Então, uma pessoa assim, ela não falha. Uma coisa séria. Eu estava vendo aí, uma hora eu posso trazer para vocês o breviário dos políticos do Mazarin. Mazarin, tem a gente que chamava, né? Aquele é o azarão da história. É o Mazarin. O nome é Mazarin, francês. Outra coisa, foi uma das piores personalidades da igreja. Cardeal Mazarin. Entende? Agora, veja, isso faz uns 4 séculos que o homem existiu. Agora, ele escreveu um breviário dos políticos do estilo do Maquiavel, do príncipe. Mas desbragadamente, despulgoradamente maligno. Você vê direitinho que é um breviário da baratosfera. Agora, vocês querem ver hoje quem é que expressa essas pessoas? São as pessoas que apresentaram o breviário. Lá tem 3. Eu não vou falar os nomes das pessoas aqui. Tem pessoas de alto gabarito, tudo isso. Mas só de ter participado daquilo, a hora que participou, se falou alguma coisa, está elogiando. Ainda está dando valor para isso 4 séculos depois. Está na cara que esse povo tem. Nossa, é seu povo lá, viu? Estou falando da França, é o Mazarin. Você entendeu bem como vai ser? Volta aqui Só o Mazarin. Ele foi discípulo de Richelieu. Então. Foi. Então. O Richelieu foi discípulo do Eminência Parda. Foi Eminência Parda que mandava no Richelieu. Sim. Mas agora o processo é que o Mazarin é considerado a maior cabeça diabólica e demoníaca dentro do processo da política de todo mundo. Ele escreveu tudo, mas despuldoradamente. Agora, todo mundo que está apresentando o livro ainda está nesse meio. Então, eu vou trazer para vocês, não vou falar de quem. Tem 3 pessoas em português que falaram dele. Do Brasil. Agora, veja, é uma vergonha. Você vai falar assim, não, mas o cara às vezes está apresentando para meter o pau. Não é. Só de participar daquilo já mostra que ele tem culpa do cartório que tem o rabo preso. Vocês estão entendendo como é que é? Não adianta. Não adianta. Apologia direta ou indireta, maior ou menor, é sempre apologético o processo. Agora, é preciso ver quem fez, por exemplo, a orelha do livro. Mas está falando diretamente que é preciso ser aquilo. A política é aquilo. Uma vergonha total. Agora, tem muita bobagem de erro. Assim, o Mazarin não conhecia bem o que era fisiologia, não sabia de nada disso. Eu posso trazer para vocês depois, para mostrar os erros crassos. Não estou falando morais, não. Crassos do ponto de vista de conhecimento, de cognição. Ele não tinha. Entende? É incrível as bobagens que tem lá. Mas agora, esse breviário, só em português, já tem 6 edições. Por isso que tem PP, Brasília, essas coisas todas que a gente está vendo aí, o Supremo Tribunal, né, desses camaradas, quer dizer, todos... Tudo seguindo o breviário. Você sabe o que eu falei aqui dos camaradas do Supremo? O que foi que eu falei? Que eles são o quê? Vacilões, é o que o povo está chamando eles. São os vacilões.
pusilânimes. Aldo, aqui na página 26, Principiologia, você poderia aprofundar a questão da liberdade autopensênica? É o primeiro item. A liberdade autopensênica pela vivência do princípio da descrença. O caso é o seguinte: na hora que a pessoa tem o princípio da descrença, ela não acredita em nada nem em ninguém. E ela vai fazer a pesquisa por si mesma. Então ela vai averiguar aquilo que em português a gente fala find out. Ela vai investigar. Não, eu vou estudar o processo. Eu vou dar minha opinião sobre o assunto. Então isso é a liberdade autopensênica que ela tem. Ela pode pensar por um lado ou por outro, a favor ou contra, o problema é dela. Isso é o primeiro direito que a pessoa tem, é de pensar por si mesma. Então, a liberdade autopensênica pela vivência do princípio da descrença. Isso aqui clareia todo o problema nosso de manifestação. A base de tudo. Agora, a autopensenidade é baseada nisso. Teaticamente, na prática e na teoria e na prática. Você vê que tem lógica, não tem? A expressão do livre-arbítrio. A expressão do livre-arbítrio. Sim, é o livre-arbítrio dela. É o livre-arbítrio de pensar. A liberdade de pensenizar. É a liberdade autopensênica. Dentro da autoliberologia. Agora veja, uma boa parte das pessoas não tem liberdade autopensênica porque elas são predispostas ao autoassédio, ela predispõe então para receber as influências dos heteroassediadores extrafísicos. É aí que tem a possessão, aí é que nasce a canga do processo de assédio. Agora, tudo nós temos que passar o crivo da racionalidade, da lógica e da vivência do assunto, senão não dá certo. Aldo, a gente chega à conclusão que a evolução não se dá pelos extremos. Está correto isso, né? É. A evolução não se dá pelos extremos. Tudo na evolução tende a uma média. Tende a uma média e outra coisa. Ela vai por etapas pequenas. Uhum. É muito difícil fazer uma mutação. A mutação demora. Agora, por que então, em muitos contextos, e fica paradoxal, em muitos contextos, é um extremismo, certas posições, elas acabam sendo extremistas em função da média. A maioria disso que a gente chama de extremismo é porque nós não soubemos abordar o fato. A gente, por exemplo, analisou, pensou que aquela pessoa era 50% boa e outros 50% não prestava. Aquele negócio, copo meio cheio ou meio aberto. Sim. Aí você chegou à conclusão, depois que o fato aconteceu, que não era. Era 80% ruim. E só 20% que era boa. Então, esse negócio de você ter analisado como 50% boa, você errou totalmente. Entendi. Então, essa falta de observação do detalhe, quanto aquela exatidão, você está entendendo? Do mérito, do potencial, dos trafores e trafais da pessoa, é aí que o negócio embarca. Aí então, a falta do autodiscernimento, do realismo, no caso, na abordagem, né? São abordagens que não são realistas. Então, por exemplo, uma complacência numa análise não resolve nada. Uma análise não pode ter complacência. É isso que nós chamamos de princípio da descrença. Ela tem que ser exata, tem que ser ponderada, tem que ter equilíbrio. Senão, onde fica a harmonia? Se vê a complacência, embaralha tudo. O jogo já não funciona mais. As cartas foram embaralhadas. A pessoa teve complacência. Veio a anarquia. A intenção pode ser boa, mas o resultado é negativo. Isso não resolve nada. Isso aí é das sutilezas que tem nas análises da vida das pessoas. Isso aí na ProEx é muito importante. Professor, aqui em cima no ar, sim, essa coisa da análise sem a complacência. Mas como é que a gente... Eu estou continuando a discussão. Certo. Como é que a gente começa a Você sempre tem que ter complacência com todo mundo. Mas na hora que você vai analisar, você esqueça isso.
A análise é ponderar, é ver... Você vai ver o que é. Agora, por exemplo, você pode ver o erro da pessoa enorme, mas você é complacente. Você não vai chegar e liquidar com ela. Olha, você errou, eu vou te provar por causa disso. Não. Você sonda, vai com calma. Então, essa que é a complacência correta. Agora, na hora da análise, fala assim, não, vocês estão pensando mal dela, ela é muito melhor do que isso, não é bem assim. Eu vi ela evitar de matar a barata. Ela pegou a barata e jogou lá fora no jardim. Quer dizer, isso não resolve. Ela jogou a barata na frente de todo mundo. Chegou lá e mandou o cara matar o sócio. O que adiantou? Mas isso está fazendo para aparecer aí. Intenção por isso, a complacência tem a hora. A indulgência, uma das coisas mais perigosas que tem é a indulgência. Foi devido à indulgência que o protestantismo foi criado contra a igreja. Que bom, né? Hoje eles não gostam de chamar protestantismo. Eles são chamados de evangélicos. Os evangélicos que estão aí, que são contra o Papa, são protestantes. Eles protestaram. Abaixa o Papa, abaixa a igreja. Estão vendendo a igreja. É o balcão das indulgências. Foi assim que o Lutero fez. As 97 terras. Então daí, ó, Assembleia de Deus, quadrangular, pentecostal, igreja quadrangular, tudo isso é protestante. Valdo, um exemplo bem claro disso que você acabou de dizer, que é tão difícil da gente entender. Essa análise crua, fria e benigna. Que é uma coisa difícil. Pois é, mas aí que é o paradoxo da situação. Ali no Cristo Espera por Ti, na fala do Zéfiro, ele cita Lutero, junto com um monte de outras coisas. Lógico. Ele não é nada bobo, o Zéfiro, então. Olha bem, ele vem elogiando por o brilhantismo de fulano, a assertividade do outro e a dedicação de Lutero. Quer dizer, até o Lutero mereceu dele uma apreciação positiva. Extrafisicamente, tem muita gente que bateu palma, que era antigos papas, antigos santos da igreja, todo mundo batendo palma para o Lutero. Mas olha, não resolveu nada. As indulgências hoje dos evangelhos são piores. Olha só, eles entraram na mídia e aí estão copiando as coisas do judeu. Os judeus é que tomam conta de mídia. Então eles entraram na mídia, está aí o bispo Edir Macedo dominando a televisão. Eles não protestam mais, agora estão de acordo. Eles aderiram às indulgências. Outra coisa, eles hoje pedem indulgência pior, são os dízimos. Agora o nome hoje de indulgência é dízimo. Tem um portal. Para a igreja é indulgência. Para os protestantes das assembleias evangélicas é dízimo. E tem um portal que atravessa, que queima arquivo. Então é assim, você atravessa o portal e queima seus arquivos, você fica com o arquivo limpinho, sua ficha isso volta. Isso é o confessionário. Esse portal é o confessionário. É o chamado ficha limpa. Você passou. Confessou, não, meu filho, você está totalmente santificado. Vai e não peque mais. Não peques mais. Professor, eu quero reafirmar, trazer de novo em cima dessa discussão, um livro pequenininho do Edir Macedo, que se chama A Tomada do Poder, Deus, os Cristãos e a Política. O livrinho pequenininho, ele ensina como entrar na política e ter cargos. E se a gente fizer um estudo nas últimas 4 legislaturas, nós estamos aumentando senadores. Aqui no Paraná tem um deputado que está eleito pela 4ª vez. Isso está aumentando pouco a pouco. Agora o senador eleito no Rio de Janeiro tem uma votação estupenda. E ele tem a ficha suja. Ele já foi governador e a mulher dele também governadora. Então, devagarzinho, pelas beiradas, eles estão tomando poder político. Hoje tem mais breviários dos políticos do que antigamente. Está tudo escrito. O Partido Comunista tinha isso muito seriamente.
A turma do Fidel Castro mandava muita coisa nesse sentido. O jornal Voz Operária explicava isso tudo para todo mundo. Há uma doutrinação violenta nisso aí. Do guerrilheiro, o guerrilheiro político, né? Tinha tudo isso. A gente lia, eu li. Eu era rapazinho, já tinha os troços do PCdoB, o partidão, aquele negócio todo. E a turma era no supermercado lá, no Mercadão de Uberaba, que o povo distribuía o jornal. Agora, eles davam o jornal dado para as pessoas que liam muito. Eu recebia gratuitamente. Eles queriam me doutrinar com o jornal. Agora, eu vi o jornal e ia lá para debater. Isso aqui está errado, besteira, por causa disso. Lá todas as tantas me deram mais o jornal. Não adianta. Desistiram, né, do assunto. Você tinha falado do Mazarrão, aqui está dizendo que ele defendia lá a monarquia absolutista, fortaleceu. Todo mundo que fala em absolutismo sai de perto, que fede, tem mau cheiro. É Mazarino, era de origem. Não, ele é de base italiana, mas agora. Na França passou a ser chamado Mazarrão e era Júlio Mazarino. Ele é de base italiana. E ele é um mafioso antigo, esse cara. Agora, da igreja. Você sabe que a igreja criou muitas máfias, né? Agora, a maior delas chamava Inquisição. Todo mundo sabe que é a das maiores máfias de todos os tempos. Substituiu o Richelieu na época do Luís XIV. Agora, isso que você trouxe dele, você se referiu a alguma coisa dele, o que é? É um breviário, é um livrinho desse tamanho assim, ó, que você não tiver cuidado, ele explode na sua mão. Entende? De tão baratosférico que ele é. É um dos mais baratosféricos que tem. Agora, eu posso trazer aqui só para mostrar assim, ó, mas não é bom mexer com esse livro, não, ele é negativo. É R$19,90 o preço, já está dando preço, mas é um perigo. Qualquer pessoa ali, depois leva para a holoteca e deixa lá, que na holoteca existe, né, o inferno. Você sabe o que é inferno? Inferno são desses lugares que eles guardam, tipo museu, essa coisa toda, aquilo que é muito difícil. Então, por exemplo, a pornografia vai para o inferno, tem uma opção de coisa nesse sentido. A geena, um outro nome que eles gostam de usar é geena. A geena, por causa do processo de fervilhar, né, no inferno. É um negativo. Agora, é a época lá da 1643, aqui está falando que é a época que a Inquisição começou. É o que eu falei, são 4 séculos. Agora, o problema é esse. É você ver hoje certas pessoas batendo palma para o breviário dos políticos. Isso é uma vergonha. E gente nossa, do Brasil aí, gente da mídia, está tudo escrevendo lá. Isso é que é despudor. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 49 assinaturas no nível de presença, 19 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 26 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje. A Eliana com o Congresso da Autopesquisologia, o Eduardo Martins sobre o Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós hoje recebemos uma notícia lá de Erechim, onde está sendo produzida a enciclopédia. Ela já está pronta, os primeiros 25 kits, e já vão ser enviados para Uberaba. E os restantes, né, os outros 75, devem ser entregues no início de novembro. E nós estamos fechando uma parceria com o IPC. É provável que muitas unidades do IPC tenham o kit. Como são praticamente 17 ou 18 unidades, a gente está caminhando para esgotar, né, os 68 kits que nós vamos vender, até porque o professor Valdo precisou de mais 2, e o nosso limite seriam 68 kits à venda. Tá? Então, quem ainda não comprou, quem ainda não tem, né, não pensou aí em ter esse kit da enciclopédia, os primeiros 8 volumes, está chegando nos finalmente aí. Então, pode comprar aqui na recepção do CAEC, fazer um depósito na conta do Banco do Brasil, 44.000, agência 3270, dígito 0, no valor de R$700,
E lembrando que aqui no CAEC a pessoa pode pagar nos cartões Visa, Max e Master. Então, os kits da enciclopédia, os primeiros 100, né, foram produzidos e a gente está praticamente chegando no final da venda. O próximo recado em relação à campanha dos amigos da enciclopédia, nós estamos sorteando um laptop Lenovo, tá, um netbook de última geração, no próximo dia 14 de novembro. E quem vai entrar nessa campanha são as pessoas que se inscreverem pela primeira vez, ou renovarem a inscrição, ou aquelas pessoas que são amigos da enciclopédia desde 2008, 2009 e 2010, tá ok? Então o sorteio vai ser dia 14 de novembro. Obrigado. Boa tarde. Atenção, teletertulianos e intermissivistas do Rio de Janeiro. O IPC tem um convite especial para vocês, 2 eventos imperdíveis. O primeiro é um curso sem pré-requisito, você que está chegando agora, é a imersão na autopesquisa multidimensional, que vai acontecer de 3 a 7 de novembro, no Rio de Janeiro. E no final de semana seguinte, de 13 a 15, o primeiro Congresso Internacional de Autopesquisologia, também no Rio de Janeiro. 2 eventos abertos a qualquer pessoa interessada. Mais informações aí do Rio de Janeiro ou de qualquer local do Brasil também estão todos convidados. 21, fone 21, 31, 53, 7574. Repetindo, 21, o código de área, 31, 53, 7574. Obrigada. Verbete eleito para amanhã. Síndrome da autossantificação, com 8 votos, a especialidade para patologia. Obrigado a todos, até amanhã, uma boa tarde.